Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sou a professora Fabiana, professora de Biologia do primeiro ano da Escola Arte SEB. A nossa aula vai ser uma continuação sobre os tecidos. Na última aula, nós vimos as características e as funções e os tipos de tecido epitelial, certo? Então, tecido epitelial formado por dois tipos de epitélios, que é o epitélio de revestimento ou tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Hoje nós vamos ver as características do tecido epitelial... errei. Tecido epitelial não, falei um monte. Pode ir? Aí depois corta. Tá. Hoje nós vamos ver as características do tecido conjuntivo, certo? Essa aula vai ser dividida em duas aulas. A aula 6, referente ao caderno de Biologia B, tá? Do primeiro ano, que vai tratar das características gerais e da classificação inicial desse tecido conjuntivo. E a aula 7 e 8, que será posterior a essa, que vai tratar das características específicas desses tipos de tecidos, certo? Então vamos lá. Qual é a principal característica desse tecido conjuntivo, né? Pelo próprio nome, então, tecido conjuntivo, né, do verbo conjuntar, significa ligar. Então, é um tipo de tecido que tem como uma das suas principais funções juntar algo. Mas, professora, a senhora falou que nós temos tipos de tecidos, né, epitelial e conjuntivo. Antes da gente ver essas características do tecido conjuntivo, vamos relembrar as características do tecido epitelial? As principais características desse tecido epitelial são células justapostas, ou seja, grudadinhas umas nas outras, como nós estamos vendo aqui na nossa imagem, tá? Por elas serem justapostas, né, serem organizadas em justaposição, elas não têm líquidos ou células ou fibras entre essas células, elas são bem unidas, tá? Já no caso do tecido conjuntivo, é o oposto disso. Como ele serve para unir tecidos, né, ou órgãos e etc., ele tem uma característica oposta à característica dos epitélios, que no caso é uma rica matriz intercelular, certo? O que significa isso? Significa que há uma riqueza no tecido conjuntivo de células, de fibras, certo? E nós vamos ver quais são essas células e essas fibras. Então, quais as principais características? Primeira delas, serve para juntar outros tecidos, né? Ajuda na nutrição do tecido epitelial também. Possui abundante substância intercelular, né? Que é chamada de substância amorfa, matriz extracelular ou intercelular. As células, elas não são justapostas, ou seja, elas são soltas entre aspas, né, espaçadas, né, altamente vascularizado, então tem uma rica presença de vasos sanguíneos e nervos, e tem essa matriz extracelular e a substância amorfa, tá? Então são as principais características desse tecido. Quais são as funções do tecido? Preencher espaços, absorver impactos e dar resistência à tração, porque os tecidos conjuntivos, eles não existem de um tipo somente. Há o tecido propriamente dito, né? E há tecidos com propriedades especiais. Por isso que os tecidos conjuntivos têm uma quantidade de funções muito grande, tá? Então, absorção de impactos e resistência à tração, sustentação no caso do tecido ósseo e do tecido cartilaginoso, que são tecidos conjuntivos com propriedades ou características especiais, da elasticidade à pele pela presença e riqueza de fibras colágenas e elásticas, transportar substâncias como, por exemplo, por causa da riqueza das células sanguíneas, armazenar lipídios, como é o caso do tecido adiposo, armazenar água e sódio, realizar fagocitose, que também são funções de células de defesa associadas ao tecido sanguíneo,
participar de processos de inflamação e de processos de cicatrização e transportar nutrientes, tá? Então é uma riqueza muito grande, né, de funções. Qual a constituição desse tecido? Primeiro, esse tecido, como eu falei inicialmente, ele é rico em células e rico em fibras, tá? Então, esse tecido conjuntivo, nessa primeira figura aqui, ó, nós observamos a riqueza de fibras, a riqueza de células. Então, o tecido conjuntivo é constituído por células de material intercelular, né? Principalmente proteínas fibrosas, e de substância fundamental, que na realidade essa substância fundamental é composta por água, tá? Glicosaminoglicanas, proteoglicanas e glicoproteínas, certo? Ainda o ácido hialurônico, que também serve para dar preenchimento, né? Por isso que esse tecido ele tem essa característica de dar preenchimento. Já a segunda característica de constituição do tecido é a riqueza em fibras. Nós temos fibras elásticas, colágenas e fibras reticulares, tá? Que é no caso da matriz hialina. E essas fibras, elas se agrupam e se organizam nesse tecido para dar elasticidade, para dar a resistência, né, a esse tecido. Aqui nós temos algumas características ou alguns tipos celulares do tecido conjuntivo, né? Fibras colágenas, fibras elásticas, uma quantidade grande de células de defesa, como linfócitos, monócitos, macrófagos, fibroblastos, mastócitos, células mesenquimatosas. Essas células mesenquimatosas são células que são multipotentes, né? Ou totipotentes, elas podem dar origem a qualquer outra célula do tecido conjuntivo, tá? Plasmócitos, capilares sanguíneos, né? Células adiposas. Então aqui a gente verifica essa riqueza celular do tecido conjuntivo, tá? Aqui tem o exemplo de algumas células e as funções dessas células. Essas funções mais aprofundadas vai ficar para pesquisa de vocês, certo? Então vocês vão pesquisar quais são as funções especificamente de cada uma dessas células do tecido conjuntivo, tá? Então, células mesenquimais, que são essas células multipotentes, fibroblastos, que produzem a matriz extracelular, leucócitos, plasmócitos e macrófagos e mastócitos, que realizam diferentes funções no processo de defesa, e as células adiposas, que servem de reserva de nutrientes, né, reserva energética, tá? Os tecidos especiais, que são o tecido adiposo, tecido ósseo, cartilaginoso e hematopoético, eles possuem também células especiais, tá? Para poder produzir e dar função específica para esses tecidos. Então aqui, ó, vamos ver as características dessas células. Por exemplo, os fibroblastos, eles são as células mais comuns, né? Se a gente vê uma lâmina de tecido conjuntivo, um corte de tecido conjuntivo, a gente vai ver muito fibroblasto. Qual é a principal característica dessas células? Serem alongadas, com um grande núcleo, tá? Então, ó, elas são assim, bem longas. Aqui eu tenho uma fotomicrografia e aqui eu tenho um esquema. Então, elas são bem alongadas e um núcleo central bem grande e evidente, também com nucleolos evidentes, certo? Os plasmócitos, aqui a gente relembra algumas características das proteínas, dos anticorpos, né? Então, plasmócitos, eles são numerosos em algum local que há alguma lesão, por exemplo, algum processo inflamatório, tá? Para poder retirar esse objeto estranho ou esse antígeno, tá? Desse local.
Outra característica desses plasmócitos que eles são originados dos linfócitos B. Deem uma relembrada, assistam o vídeo da aula sobre proteínas, anticorpos e deem uma relembrada como que esses linfócitos B dão origem aos plasmócitos e geram o que a gente chama de memória imunológica do nosso organismo, tá? Então são células grandes, ovoides, tá? E tem um grande núcleo que toma praticamente todo o espaço celular, tá? Então, essas são as características principais desses plasmócitos. Dá um tempo aí. Gente, eu tô suando? Não pode deixar, que vai cortar, né? Essa luz aqui faz suar. Eu fico brilhando no negócio. Enfim, vamos lá. 1, 2, 3, gravando. Já os macrófagos, eles são oriundos de monócitos. Também a gente viu como que esses monócitos dão origem aos macrófagos na aula de proteínas e de anticorpos, tá? E esses macrófagos, eles, quando estão na corrente sanguínea, eles são monócitos. Por diapedese, eles passam para o tecido conjuntivo e se transformam nesses macrófagos. Qual a principal função e importância dessa célula? Realizar fagocitose. Então, é uma célula fagocitária. Tá? Então ela realiza esse processo, engloba o antígeno, digere esse antígeno, destrói esse antígeno para poder facilitar o processo da inflamação, tá? Até processo de cicatrização e etc, tá? Então secretam essas substâncias que são enzimas digestivas na realidade, que servem para fagocitar ou digerir essas células estranhas. Aqui nós temos as imagens dos macrófagos. Então, ó, são células bem grandes, arredondadas, também com um núcleo bem evidente, só que esse núcleo ele fica mais na região periférica da célula, certo? Então, tem essas características. Geralmente, todas essas células de defesa, elas se diferenciam por causa dessa nucleação, da diferença da nucleação, ou quantidade de núcleo, ou formato do núcleo, ou localização desse núcleo dentro da célula, certo? Então, aqui, ó, nós temos também exemplos de mastócitos, que são células grandes, bem ovoides, tá? Então, ó, ela tem um formato mesmo bem ovoide, o núcleo é bem redondinho, bem esférico e bem centralizado. Então, aqui, ó, nesse exemplo aqui, a gente vê esse núcleo bem no centro dos mastócitos, certo? Já as células adiposas estão associadas ao tecido adiposo, tá? Que é um tecido de propriedade especial. Essas células, elas também são grandes, esféricas e armazenam uma grande quantidade de gordura, de lipídio, né? Então, essas células estão associadas a esse tipo específico de tecido e estão associadas à reserva energética, né? E todos as outras funções do tecido adiposo, como por exemplo, proteção contra choques mecânicos, manutenção da temperatura corporal, certo? Então, as células, a gente viu, são todas essas, e nós temos as fibras. Essas fibras, elas são formadas por proteínas, então as proteínas vão se polimerizando, ou seja, construindo essas fibras, tá? E formando essas estruturas alongadas. Então eu tenho aqui, ó, bem transparente, não sei se vai dar para vocês identificarem, mas eu mando depois o slide para que vocês consigam ver. Nessa setinha laranja, eu tenho bem transparente, mais espessa as fibras colágenas, tá? Então, fibra colágena dá característica de resistência à tração, né? De resistência mesmo do tecido. As fibras elásticas, que são essas mais fininhas, esses emaranhados, certo? Que dá elasticidade ao tecido, e as fibras reticulares, que formam esses retículos mesmo, esses emaranhados bem entrelaçados, tá? Que dão características do tecido também de ter essa resistência maior, certo?
Então, se a gente comparar, por exemplo, a pele, que é onde há uma riqueza muito grande de elastina e de colágeno, né, e de ácido hialurônico, que é uma substância de preenchimento, se nós compararmos uma pele de uma pessoa jovem com uma pessoa idosa, obviamente a estrutura da pele desses dois indivíduos vai ser muito diferente, tá? Porque já tem uma quantidade muito pequena dessas células na pessoa idosa. E aí, para nós terminarmos a nossa aula e já conhecermos esses tecidos de propriedade especial, nós temos que o tecido conjuntivo, ele é dividido em tecido propriamente dito, que é o tecido frouxo e o denso. O denso ainda se divide em tecido modelado e não modelado, e os tecidos de propriedades especiais, que são tecido adiposo e hematopoético, né, que tem as suas propriedades específicas, e os de propriedade especial relacionados a suporte, que é o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso, tá ok? Então, assim a gente termina a primeira parte da nossa aula, tá? Então, vamos aguardar a segunda parte sobre os tipos de tecidos e ver as características principais deles, tá? Então, beijo, até a próxima aula!